Então, pessoal, vamos continuar. Capítulo 2 de Crime e Castigo. Vamos lá. Raskolnikov não estava habituado a multidões e, como já foi dito, vinha evitando qualquer tipo de companhia nos últimos tempos. Agora, porém, alguma coisa o impelira de repente para o convívio humano. Alguma coisa que aparentemente novo se passava dentro dele e, ao mesmo tempo, ele experimentava certa sede de gente. Estava tão cansado de todo aquele mês de melancolia consumidora e excitação obscura que queria passar ao menos um minuto respirando em outro mundo, fosse lá qual fosse, e era com satisfação que ia ficando na taberna, apesar de toda a sujeira. O dono do estabelecimento estava em outra sala, mas aparecia frequentemente na principal, para onde descia sabe lá de onde, por uns degraus, de onde apontavam antes de qualquer coisa as botas elegantes e engraxadas, de canos vermelhos revirados. Vestia um casaco pregueado na cintura sobre um colete de cetim preto, horrivelmente engordurado. Estava sem gravata e todo o rosto era como se estivesse lubrificado, tal como um cadeado de ferro. Atrás do balcão ficavam um garotinho de uns 14 anos e outro mais jovem, que servia quando pediam alguma coisa. Havia expostos pepino picado, torradas de centeio e um peixe fatiado, tudo cheirando muito mal. Estava abafado, de sorte que era até insuportável permanecer ali, e tudo de tal forma impregnado de cheiro de vinho que aparentemente 5 minutos de contato com aquele ar bastariam para deixar um homem embriagado. A gente viu que o clima desse contexto aqui, São Petersburgo, é de calor. A temperatura, né, ela está alta. Acontece em certos encontros com pessoas que desconhecemos inteiramente, porque começamos a nos interessar à primeira vista, como que de repente, súbito, antes que articulemos uma palavra. Foi exatamente assim a impressão que produziu em Raskolnikov o visitante que estava sentado à distância e parecia um funcionário público aposentado. Mais tarde, o jovem recordaria várias vezes essa primeira impressão e chegaria a atribuí-la a um pressentimento. Então, mais tarde, o jovem recordaria várias vezes essa primeira impressão desse funcionário público aposentado, que parecia, né? E chegaria a atribuí-la a um pressentimento. Lançava a todo instante olhares para o funcionário, é claro, ainda mais porque o outro olhava obstinadamente para ele e via-se que estava com muita vontade de iniciar uma conversa. Já para os outros ali presentes, sem excluir o dono, o funcionário olhava com certa familiaridade, até mesmo com tédio, e ainda com algo de menosprezo superior, como se olhasse para gente de condição e desenvolvimento inferiores com quem nada tivesse a falar. Era um homem já acima dos 50 anos, estatura mediana e corpulento, cabelos grisalhos e calvície avançada, rosto amarelo e até esverdeado, e inchado por causa da bebedeira permanente. Pálpebras inchadas sob as quais brilhavam os olhinhos avermelhados, minúsculos como pequenas frestas, porém animados. Mas havia nele algo muito estranho. Seu olhar chegava a irradiar um quê de entusiasmo. É possível que houvesse até sentido e inteligência, e ao mesmo tempo deixava transparecer também um esboço de loucura. Então é uma visão de uma pessoa, de um personagem bem composta, né? Composta no sentido de vários aspectos. Não é uma pessoa assim, um personagem simplório. É um personagem intrigante. Vestia um velho fraque preto, todo esfarrapado com botões caídos. Só um ainda dava um jeito de se manter, e era nesse que ele abotoava o fraque, pelo visto por não querer abrir mão da compostura. Por baixo do colete de algodãozinho aparecia o pentilho, todo amarfanhado, coberto de manchas e marcas de sujeira. Tinha o rosto escanhoado à maneira dos funcionários, mas já de algum tempo
porque uma barba fechada e cor de chumbo começava a apontar. Aqui seria barbeado, tá? A maneira dos funcionários, mas já de algum tempo, porque uma barba fechada e cor de chumbo começava a apontar. Então aqui escrevado é barbeado. Aliás, até em suas maneiras havia mesmo alguma coisa solidamente burocrática, de um bem típico de um funcionário público. Mas estava intranquilo, eriçava os cabelos e, tomado de melancolia, apoiava vez por outra a cabeça nas mãos, com os cotovelos puídos sobre a mesa suja e pegajosa. Enfim, encarou Raskolnikov e pronunciou alto e firme: Será que me permite, caro senhor meu, dirigir-lhe a palavra para iniciarmos uma conversa das boas? Porque, embora sua aparência não seja das melhores, mesmo assim minha experiência distingue no senhor um homem culto e sem hábito de beber. Eu mesmo sempre respeitei a cultura, aliada a sentimentos afetivos, e além disso sou o conselheiro titular. Marmeieladov, é esse o meu sobrenome, conselheiro titular. Permite-me perguntar se já foi funcionário público? Não, sou estudante, respondeu o jovem, um pouco surpreso com o insólito do tom empolado da fala e por ter o estranho se dirigido a ele de forma tão direta a queima-roupa. Esse a queima-roupa foi muito bem colocado aqui, né? Não sei como é que é a expressão em russo, mas é como se fosse um tiro, né? Me faz lembrar daquela música do Adoniran Barbosa, que o olhar, ali é o olhar do flerte, né? Uma pessoa flertando com a outra, mas o olhar como se fosse um tiro. Fala, Dani. Na tradução de Portugal não tem a queima-roupa. Tá assim, começa assim, não, ando a estudar, respondeu o jovem, surpreso tanto com o tom floreado da fala do homem, como com o de fato de alguém lhe dirigir assim de caras. É de caras, né? Essa De caras. expressão. Ela conota a mesma coisa, mas não tem o mesmo peso, que é queima-roupa. Apesar da vontade momentânea, que há pouco sentira de ter ao menos algum tipo de convívio humano, a primeira palavra, que lhe foi efetivamente dirigida, experimentou a mesma sensação desagradável e irritante de repulsa que sentia por qualquer um que se referisse à sua pessoa ou que apenas quisesse tocá-la. Engraçado, né? Ele tinha vontade de falar, mas essa vontade era momentânea. Quando a pessoa proferiu a primeira palavra, ele experimentou a mesma sensação desagradável, irritante, de repulsa que sentia por qualquer um que se referisse à pessoa. Então, ele queria conversar. O cara se dirigiu, ele já não quer mais, né? Ele tem essa repulsa, ele tem essa espécie de sentimento antissocial, né? A professora Dani botou aqui, maluquinho. Vamos lá. Então é estudante, ou ex-estudante, gritou o funcionário. Foi o que pensei. Experiência, meu caro senhor, experiência em cima de experiência. E pôs o dedo na testa em sinal de fanfarrice. Então, esse fanfarrão, né? Geralmente o fanfarrão na literatura é aquela pessoa expansiva, espalhafatosa, no sentido de falar com todos. Tem aqui um dicionário, o Michaelis, ele diz assim, ó, que é aquele que conta vantagem ou alardeia coragem, balandrão. Então essa pessoa, tem pessoas que chegam no lugar, são mais expansivas e, né, fanfarrão. Foi estudante ou cursou as disciplinas científicas. Com licença. Soergueu-se, cambaleou, por causa da bebida, apanhou um copinho, sua taça e foi sentar-se junto, um pouco ao lado do jovem. Estava um tanto embriagado, mas falava com eloquência e desenvoltura, sua vez por outra tropeçando levemente nas palavras, em algumas passagens e alongando o discurso.
Lançava-se para Raskolnikov até com certa sofreguidão, como se também houvesse passado um mês inteirinho sem trocar palavra com ninguém. Meu caro senhor, retomou ele em tom quase solene, pobreza não é defeito, e é uma verdade. Sem ainda mais que bebedeira não é virtude. Mas a miséria, meu caro senhor, a miséria é defeito. Na pobreza, o senhor ainda preserva a nobreza dos sentimentos inatos. Já na miséria, ninguém o consegue e nunca. Por estar na miséria, o indivíduo não é nem expulso a pauladas, mas varrido do convívio humano a vassouradas para que a coisa seja mais ofensiva. Miséria estar abaixo da linha da pobreza, né? A Ruth botou sinistro. O... Aqui em cima, né? A miséria é estar abaixo da linha da pobreza, é não ter nada, nada, nada. E aí, não tendo nada, fica difícil a pessoa conservar essa postura mais solene, porque, pô, meu irmão, ela tem que arrumar lixo, ela tem que arrumar comida no lixo. Então, ela acaba alguns traços que a gente considera assim como costumes civilizatórios, para quem não tem nada, nada tem a perder. Para quem não tem nada a perder. Isso é. Mas eu falo assim, essa questão, né? Pessoa que não tem nada, ela não tem esses costumes, né, da civilidade. Ela não tem essas coisas. Ela... Não, beleza. Vamos lá. Por estar na miséria, o indivíduo... isso já li. Aqui. O que é justo, porque na miséria eu sou o primeiro a estar pronto a ofender a mim mesmo. Daí o botequim. Meu caro senhor, um mês atrás, o senhor Liebeziatnikov espancou minha esposa e minha esposa não é igual a mim. Compreende? Permita-me ainda lhe perguntar, por perguntar, ainda que seja por simples curiosidade. Então, que dado esquisito, né? Um mês atrás, o senhor Liebeziatnikov espancou minha esposa e minha esposa não é igual a mim. Permita-me ainda lhe perguntar, por perguntar, ainda que seja por simples curiosidade. Já teve oportunidade de pernoitar no Nievá, nas lanchas de feno? Local de pernoite de mendigos e vagabundos, famoso na Petersburgo na década de 1860, nota do editor. O Nievá é o rio que banha a cidade de Petersburgo? Não tive oportunidade, respondeu Raskolnikov. Que é isso? Pois é de lá que estou vindo, e já pela quinta noite. Então, o Raskolnikov não tem uma polidez. Porque a pessoa que está abaixo da linha da miséria, ela não tem que ter polidez. Assim, não é que não tem que ter, ela não consegue ter, né? Porque ela já está numa condição, as circunstâncias levam ela a estar numa condição humana muito, muito dificultosa, né? Pois é. Quanto mais a pessoa quanto mais ela tem, mais por causa dos meios que ela vai frequentando, ela vai ganhando, ela vai adquirindo certos costumes e aprendendo certos códigos, né, próprios de cada meio. Então, selva urbana, mas é selva. A pessoa ela chega a disputar o pão com o cachorro, né, com o vira-lata. Então, as pessoas elas vão ascendendo, socioeconomicamente falando, e elas vão entendendo certos códigos que nas outras classes não havia.
E aí ela vai. Então, ele falou assim: mesmo que você não esteja numa situação boa, né, está na pobreza, você ainda mantém certa postura nobre, que é o que ele está falando aqui. E ele está vindo da onde? Ele está vindo de lá, Nievar. Já está pela quinta noite, então ele está experimentando essa condição. Encheu o copo, bebeu e ficou pensativo. De fato, na sua roupa e até nos cabelos viam-se aqui e ali fiapos de feno grudados. Feno é aquele emaranhado, né, de palha, forragem, né, que é colocada para alimentação de principalmente de bovinos, equinos, né? Você vê aqueles filmes, tem aqueles celeiros, aquele celeiro grande com montanhas de feno. Então aquele emaranhado de capim você coloca pro gado, pro boi, pro cavalo comer. Então viam-se aqui e ali fiapos de feno grudados. Era bem provável que ele estivesse há 5 dias sem trocar de roupa nem tomar banho. Então, aquele homem estava falando num lugar de fala. As mãos, particularmente, estavam sujas e engorduradas, vermelhas, as unhas negras. É como se Raskolnikov estivesse capim seco, o feno. É como se Raskolnikov estivesse falando com uma pessoa que estivesse no abismo. A gente falou aqui, a gente declamou um poema que fala do abismo, né? Descer ao abismo, descer ao Guiena. Então, é como se ele estivesse, aquele homem, numa condição de abismo, né? De decadência, já na quinta noite lá naquele lugar, onde tem, como o texto fala aqui, os vagabundos, os mendigos, e ele estivesse falando assim: você conhece essa realidade? Ficou desgostoso da vida. A pessoa acaba ficando desgostosa da vida. Todo o sentido que ela cria, que ela planeja na vida, ela coloca um plano de vida, um projeto de vida. A gente fala muito em propósito. Qual é o seu propósito? Tudo isso se desmoronou na vida dele. Então ele fica desgostoso. A vida não tem mais sentido. Porque o viver para ele é o sobreviver. Só que é o sobreviver, sabe? Eu encontro comida hoje, aí passa pela fome, passa pelo frio, passa as pessoas ficam indiferentes, sabe? Então tudo isso, então ele está falando assim: você conhece, jovem, essa realidade? Você já esteve no Nievar? Você já esteve, por exemplo, na realidade brasileira? Você já esteve numa Cracolândia? Você sabe o que é isso? É isso que ele está falando aqui. Então, quando Dostoiévski coloca essas duas personagens em confronto nessa taberna, é essa a ideia. Vivendo no modo automático. Quando a pessoa ela vive assim, é um modo assim, automático, não sei, mas sobrevivendo. Já vira uma, sabe? Ela não tem uma alegria, porque ela está ali naquela circunstância, afundada naquela situação. Cada dia é um dia, já não tem mais, sabe, sentido, né? E quando você vê uma figura como essa, um personagem como esse, às vezes vem um insight, uma ideia, às vezes vem uma fala, uma reflexão tão pesada, tão profunda. É triste demais, concordo, é triste. Mas às vezes você vê uma fala profunda nesse tipo de personagem, que aí faz você, opa, porque a gente cria tanto sentido na vida, tantos propósitos, enchemos a vida com tarefas, com relações, e aí a gente fica para lá e para cá e não sei o que, e pai, são metas e metas. Então hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não sei o que, tenho que ir pro doutor, conferir não sei o que, meu dentista, fazer exame, tem que trabalhar, tem que enviar aquele e-mail, tem que comprar não sei o que no mercado, tem que pagar aquele boleto, tem que ver isso aqui do carro, isso aqui do Jaé,
do transporte, isso aqui e não sei o que, e bababá, fica, né? Tá faltando sabonete, tem que comprar, faltando comida, tem que comprar, não sei o que, tem que pagar, não sei o que. Aí você fica tanto nesse mar de atividades, você não para refletir, né? E o tempo vai passando, as pessoas elas vão morrendo, as crianças vão crescendo e você vai cada vez chegando mais perto da morte. E muita gente vive pelos outros. Então, assim, quando vem esse tipo de personagem, traz reflexões profundas. Será que você está vivendo a vida que você quer viver? Aí, neste caso aqui, você sabe o que é chegar ao fundo do poço? A miserabilidade? Você sabe o que é isso? E aí, qual vai ser a reação do jovem? Vamos ver. A conversa de Marmeladov parece despertou a atenção geral, embora indolente. Os meninos atrás do balcão começaram a dar risadinhas. O proprietário parece que de propósito desceu do cômodo superior para ouvir o galhofeiro, o fanfarrão, como a gente disse, né? E sentou-se à distância, aqui como agitador, né? E sentou-se à distância, bocejando com ar indolente, porém importante. Pelo visto, Marmeladov era velho conhecido do recinto, e é provável que sua inclinação para o falar empolado viesse do hábito das frequentes conversas de botequim com desconhecidos vários. Esse hábito se torna necessidade em alguns beberrões, predominando entre os que são alvo de tratamento rigoroso e tirania em casa. E é por isso mesmo que, na companhia dos colegas beberrões, eles parecem tentar sempre uma justificativa para si mesmos e, na medida do possível, até ganhar respeito. Galera, tem uma galera aí que, quando vai pro bar, e a gente falou da fuga, né? Essa tentativa de escapismo, a bebida alcoólica, mas quando vai para o bar existe ali um ecossistema. O botequim, né? A pessoa vai ali, ela sempre encontra aqueles seus amigos, um paga a bebida para o outro, e tem sempre aquele um zoando o outro, né? Mantendo aquela amizade, aquele convívio ali. E o Dostoiévski coloca que esse tipo de pessoa, esse tipo de beberrão, quando vai para o bar, aqui ó, predominando entre os que são alvo de tratamento rigoroso e tirania em casa. Então, quando vão para o botequim, eles vão meio que expurgar tudo aquilo que eles não podem em casa. Eles ficam reprimidos em casa por causa de uma cultura doméstica própria da casa que eles vivem, né? Daquele núcleo familiar, costumes próprios, e quando eles vão para o botequim, eles vão ali meio que extravasar. Né? É uma forma de eles jogarem para fora tudo que eles não podem jogar em casa, falar em casa. Então, é por isso mesmo, então é uma análise psicológica que Dostoiévski está fazendo. E é por isso mesmo que, na companhia dos colegas beberrões, eles parecem tentar sempre uma justificativa para si mesmos, e, na medida do possível, até ganhar respeito. Galhofeiro, pronunciou alto o proprietário. Então, por que não trabalhas? Por que não vais ao serviço se és funcionário? Por que não vou ao serviço, meu caro senhor? Pegou a deixa Marmeladov, dirigindo exclusivamente a Raskolnikov, como se este lhe tivesse feito a pergunta. Por que não vou ao serviço? Por acaso não me dói o coração por eu andar rastejando em vão? Quando, um mês atrás, o senhor Liebeziatnikov espancou minha esposa com as próprias mãos, enquanto eu estava bêbado, estirado no chão, por acaso não sofri? Permita-me perguntar, meu jovem, já lhe aconteceu? Bem, pelo menos pedir dinheiro emprestado sem esperança?
Então, existe um caso amigo de copo. Dani, é exatamente isso. Essa cultura de bar, de botequim. É uma liberdade momentânea. Sim, você fala no momento do bar, do botequim. É um certo alívio. É como se fosse uma cartaz de você botar para fora, né? De você expurgar tudo aquilo por você ficar reprimido, né? E aí ele fala o seguinte, que houve um caso. Então, realmente, um senhor chamado Lia Beziatnikov espancou a esposa dele, enquanto ele estava bêbado, estirado no chão. E ele pergunta, já pediu dinheiro emprestado sem esperança? Aí o jovem, aconteceu. Mas como sem esperança? Isso mesmo, sem qualquer esperança, sabendo de antemão que nada vai conseguir. Você sabe, por exemplo, de antemão e em detalhes, que essa pessoa, o mais bem intencionado dos cidadãos, não lhe vai emprestar de jeito nenhum, pois pergunto eu, por que iria emprestar? Ora, já sabe que eu não vou pagar. Por compaixão? Mas o senhor Liebeziatnikov, em dia com as novas ideias, explicou há pouco que a compaixão em nossa época está proibida até pela ciência, e que já é assim que se procede na Inglaterra, onde existe a economia política. Por que, pergunto eu, emprestaria? Lembrando que a época, pessoal, desse conto aqui, da produção dessa obra, é época de Segunda Revolução Industrial, né? Então aqui se tem Inglaterra e economia política. A Revolução Industrial, ela mudou plenamente as relações de trabalho. Primeira e segunda Revolução Industrial. Por que, pergunto, eu emprestaria? Pois bem, mesmo sabendo de antemão que não vai emprestar, ainda assim você se põe a caminho e... Para que procurar a pessoa então? Para pedir dinheiro, né? Acrescentou Raskolnikov. Já que não se tem a quem procurar, então não se tem mais aonde ir. E olha que é preciso que qualquer um possa ir, pelo menos a algum lugar. Porque há momentos em que é preciso ir sem falta, pelo menos a algum lugar. Quando minha única filha saiu pela primeira vez para tirar carteira de identidade amarela, documento de identidade escrito em papel amarelo, destinado às prostitutas na Rússia antes de 1917, espécie de salvo-conduto para o exercício da prostituição. Nota do tradutor. Eu fui também, porque minha filha vive da identidade amarela, acrescentou, olhando com certa intranquilidade para o jovem. Não é nada, caro senhor, não é nada. Precipitou-se em declarar imediatamente, e pelo visto com tranquilidade, quando os dois rapazinhos começaram com suas risotas, rindo atrás do balcão, e o próprio taberneiro sorriu. Não é nada. Esses sinais com a cabeça não me perturbam, porque tudo já é do conhecimento de todos, e tudo o que estiver encoberto será revelado. Pessoal, isso aqui é um versículo bíblico. Tudo o que estiver encoberto será revelado. Eu falei para vocês que o Dostoiévski, ele tem um momento de conversão ao cristianismo, né? Então ele cita o cristianismo nos seus escritos. Por exemplo, os irmãos Karamazov, de trabalho e de vida. O que, Dani? Desculpa, eu passei aqui, não peguei seu comentário. A desculpa não é que a Revolução Industrial ela não só dá uma nova guinada às relações de trabalho, como também de vida, né? Não é só o trabalho, né? O trabalho começa a ficar como centro da sua própria existência. Por isso que eu acho que é esse conflito que o autor traz, né, desse sentido de vida, essa pobreza, que a relação de trabalho acaba acontecendo, essa ideia, né, dessa miséria de trabalho. Acho que tem um pouco disso também. É isso aí, perfeito. Não é só as relações de trabalho, mas assim, a transformação que as revoluções industriais trazem, elas
esses eventos históricos criaram fenômenos sociais, né? Então, as relações de trabalho elas se tornam tão intensas nesse novo tipo de configuração que mudam também a condição humana, mudam também Começa, as relações das pessoas entre elas, né? Atinge tudo. Fala. começa a se moldar também o início do capitalismo, né? Porque começa o ter, o ser e o ter, né? Começa a ter esse jogo de forças aí, onde o ter ele enterra o ser. Por isso que eu acho que essa realidade do viver ali na miséria perde o sentido de vida, porque você não é mais um ser, você é o ter. Se você não tem nada, você não vale nada. Então você não tem mais sentido de vida, porque você não pode consumir. Eu acho que a Revolução Industrial traz essa nova perspectiva que o homem não está acostumado e acredito eu que até hoje ainda não se acostumou. Perfeito, perfeito, é isso aí. A gente está vendo isso com a fala dele, né? A fala desse homem. Então, assim, a condição humana que ele apresenta, ela tem tudo a ver com a condição socioeconômica. Então, não é algo dividido. Estar na miserabilidade é ser um tipo de pessoa que não é ser que não é ser o mesmo tipo numa outra classe socioeconômica. A nova condição humana. Perfeito. A nova condição humana. Essa questão do ter, do consumir, do capital, né, do capitalismo, ela traz uma nova forma de ser, de viver. Então, continuemos. Isso aqui é uma menção a um versículo bíblico, que está nos evangelhos. Tudo que estiver encoberto será revelado. E não é com desprezo, mas com humildade que considero tudo isso. Assim seja, assim seja. Eis o homem. Permita-me, jovem, ousaria o Senhor, olhando neste momento para mim, afirmar que não sou um porco? O jovem nada respondeu. Bem, prosseguiu o orador com ar grave e dignidade agora até redobrada, aguardando o cessar das risotas que outra vez se ouviam no salão. Bem, eu posso ser um porco, mas ela é uma dama. Eu tenho aspecto animal, mas Katerina Ivanovna, minha esposa, é uma pessoa culta e, pelo patronímico, é filha de um oficial superior. Esse nome aqui já apareceu, o sobrenome, pelo menos. Mas vamos lá, vamos continuar. Eu posso ser um canalha, mas ela tem um coração sublime e está imbuída de sentimentos enobrecidos pela educação. E, no entanto, se ela tivesse pena de mim, meu senhor, é preciso haver para todo homem um lugar onde tenham pena dele. E Katerina Ivanovna, mesmo sendo uma dama magnânima, é injusta. E mesmo que eu entenda que quando ela me puxa os cabelos, não faz senão por pena, porque, repito sem embaraço, ela me puxa os cabelos, meu jovem, e confirmou com uma dignidade excepcional, após ouvir novas risotas. No entanto, meu Deus, se ela ao menos uma vez, mas não, tudo isso é inútil e não há nada a dizer, nada a dizer. Por mais de uma vez o meu desejo se realizou, mais de uma vez tiveram pena de mim, contudo, isso já é uma particularidade minha, e eu sou um canalha nato. Pena de mim. Então foi uma vitimização dele, né, como estratégia. Eu sou um canalha nato. Então, filha, pelo que ele disse aqui, tirou a documentação para o exercício da prostituição. Então, a condição que ele está
Não é uma condição assim à toa. Foram circunstâncias que aconteceram com ele. Pudera, observou o taberneiro bocejando. O bocejar é tédio, né? A pessoa vai falar com você, quer dizer, você vai falar com a pessoa. Então, tem o sono mesmo, o cansaço, mas tem também o tédio. É uma reação do corpo. Marmeladov deu um murro na mesa decidido. Essa já é a minha particularidade. Sabia, meu caro senhor, que até as meias dela eu bebi? Não foram os sapatos, não, que isto ao menos já teria algo a ver com a ordem das coisas. Mas as meias dela eu bebi. Também bebi um chale de pele de cabra, um presente antigo dela, não meu. Mas moramos num canto frio, e neste inverno ela apanhou uma gripe e começou a tossir, já está escarrando sangue. Temos 3 filhos e Katerina Ivanovna trabalha do amanhecer ao anoitecer, esfregando, lavando, dando banho nas crianças, pois desde pequena foi acostumada à limpeza, mas está com o peito fraco e a caminho da tísica, tuberculose. E isso eu estou notando. É por isso que eu bebo, porque é na bebida que procura a compaixão e o sentimento. Não é a alegria, mas somente a dor que procuro. Bebo porque quero exclusivamente sofrer. Aqui, ó, porque ele bebe. Então é essa questão da fuga. Até bocejei aqui. É a questão da fuga, tá? A bebida como uma arma, um mecanismo de defesa. E baixou a cabeça sobre a mesa como quem cai em desespero. Meu jovem, continuou reerguendo-se, leio em seu rosto uma espécie qualquer de dor. Logo que o senhor entrou, eu a li, e foi por isso que lhe dirigi imediatamente a palavra. Porque ao informá-lo da história da minha vida, não estava querendo me expor à desonra por parte desses parasitas, que aliás já sabem de tudo, mas procuravam uma pessoa sensível e culta. Saiba que minha esposa foi educada em um internato aristocrático, destinado às moças nobres da província. De novo a questão da nobreza. Tá? E na festa de formatura dançou de chale para o governador e outras personalidades, e foi recompensada com uma medalha de ouro e um diploma de honra ao mérito. A medalha, bem, a medalha nós vendemos há muito tempo. O diploma de honra ao mérito ela guarda até hoje no fundo do baú e ainda recentemente mostrou à senhoria. Então essa questão da decadência, porque a mulher, a esposa teve uma educação aristocrática, né? Educação nobre. Bebe e chora, quem nunca? Péssimo casamento, Embora ela viva nas rugas mais constantes com a senhoria, teve vontade de vangloriar-se, fosse diante de quem fosse, e lembrar os felizes dias do passado. Eu não a censuro, não censuro, porque foi isso que lhe restou como lembrança, porque tudo o mais virou cinzas. É uma dama ardente, altiva e inabalável. Ela mesma lava o assoalho e passa a pão preto, mas não admite ser desrespeitada. E foi por isso que não quis permitir a grosseria do senhor Lebeziatnikov, e quando ele a espancou por isso, ela caiu de cama, não tanto pelas pancadas quanto por sentimento. Então é uma espécie de, talvez, agiota, talvez, gangster. Já me casei com ela viúva, com filhos pequenos, cada um menor que o outro. Casou-se por amor com o primeiro marido, um oficial de infantaria, e com ele fugiu da casa dos pais. Amava demais o marido, mas ele se meteu num carteado, foi processado e daí acabou morrendo. Nos últimos tempos, batia nela, e embora ela não perdoasse, o que eu sei com toda certeza de fonte limpa, até hoje se lembra dele com lágrimas nos olhos e me culpa por isso, mas eu fico contente. Contente porque, pelo menos na imaginação, ela se vê feliz em tempos idos. Então, ele fica com. Olha só, ela casou com um oficial de infantaria, fugiu da casa dos pais com ele,
Ele se meteu num carteado, jogatina, foi processado e acabou morrendo. Batia nela, mas ela se lembra dele com lágrimas nos olhos. E culpa o orador, esse personagem, por isso. Mas ele fica contente porque ela fica imaginando essa nostalgia, essas lembranças, esse retorno ao passado, se vendo feliz. Ficou sem ele com 3 criancinhas em um distrito longínquo e cruel, onde eu também me encontrava na ocasião. E ficou um estado de miséria tão desesperado que eu não estou em condição sequer de descrevê-lo. E isso apesar de tantos incidentes diversos que presenciei. Os familiares lhe recusaram tudo. Ela é orgulhosa e orgulhosa demais. E então, meu caro senhor, eu, também viúvo, com uma filha de 14 anos da primeira mulher, eu lhe propus minha mão, pois não podia olhar para tamanho sofrimento. Ele não podia olhar para tamanho sofrimento. Ele estava numa condição ruim, ela numa condição miserável, né? Estado de miséria, essa questão que nós já falamos, tão desesperado que eu não estou em condição sequer de escrevê-lo. Eu me encontrava também, tá? Então ele foi o Salvador, pois não podia. Então eu lhe propus minha mão, pois não podia olhar para tamanho sofrimento. O Senhor pode julgar a que ponto haviam chegado os seus sofrimentos pelo fato de quando ela aceitou se casar comigo, sendo culta, educada e de família famosa. Então é o perfil dela. Compaixão? Será que é compaixão? Então, é uma questão. Ele quis ser uma espécie de herói. Viu ela em sofrimento. Então o casamento, ele foi uma... Sim e não. O casamento foi um dispositivo que ele achou para ajudá-la. Fala, Dani. Você colocou sim e não. E é conjunção aditiva. E se ajudar também. Mas ajuda muito. Não, eu brinquei com a compaixão, foi irônico. Será que foi com compaixão? Será? Foi compaixão e também não foi compaixão. Foi assim, me ajuda que eu te ajudo, e a gente vai na nossa junta, nossos trapinhos aqui, que tá ruim para mim e ruim para você, e a gente aqui junto vai se resolver. Mas o que toca o que me parece, né? O que toca ele é essa ideia dela tá sozinha, né? A mulher viúva com filho, com o marido morto por conta de jogo, e daí ele se compadece daquela situação, mas também acaba se vendo na mesma situação que ela, né? Então acaba essa miséria que aproxima as pessoas, sabe? Essa condição que aproxima as pessoas, a mesma condição que aproxima pessoas. É isso que eu quis dizer. Eu concordo. A minha pergunta é a seguinte: será que isso, o casamento, ele é usado na história como uma espécie de dispositivo de solução de problemas, né? O casamento por conveniência, por aliança política, o casamento, né, para não é blindagem de patrimônio, mas para, né, haver tem essa questão também do patrimônio, preservação do patrimônio, unir patrimônios. Então, aí tem isso, né? E aqui é para que ela sozinha, sem um homem, tivesse um homem que pudesse ajudá-la de alguma forma, sendo ali a força do trabalho do homem. Fala, interesses. Fala, Dani. Essa relação romantizada de casamento, de casar por amor, isso é muito moderno, né? Nessa época não existia isso ainda também. Ainda estava se construindo com essa ideia da liberdade do ser humano
porque o ser humano sempre se casava por interesse. A família que criava suas filhas educadamente, uma culta para fazer bons casamentos, para manter aquele padrão. A filha não poderia ter um casamento fora daqueles padrões da rede social que aquela pessoa vivia ali, como hoje também é assim. Ainda existe hoje existe ainda uma liberdade para casamento, a gente vê aí casamentos muito diferentes de questões financeiras, mas a gente sabe que na história da humanidade os casamentos sempre tiveram um interesse maior do que a própria união, ou interesse de reinos, interesses financeiros, como você falou, interesses estratégicos, políticos, sociais, enfim, tudo menos a relação entre, né, o casal ali, mulher e homem, que no caso do livro está explicando, mas a união de dois estranhos sempre tem algum interesse, ou interesse religioso, ou interesse social, interesse ideológico, interesse filosófico, digamos assim, sempre há algum tipo de interesse. Eu posso só contra-argumentar aqui num ponto, tá? Óbvio. Eu acho o seguinte, olhando para a história, a Ruth colocou, continua nos dias de hoje. Sim, sim. Eu acho o seguinte, que o casamento como dispositivo para certos interesses, casamento por conveniência também, ele sempre existiu, né? Existe, como a Ruth falou agora, até nos dias de hoje, como a Dani falou também. Mas esse casamento por amor, uma pessoa se apaixonar pela outra e a outra corresponder de certa forma, também existiu em classes mais pobres, né? Velho da lancha. Em classes mais pobres, mas também existia, né? Nas classes mais pobres, dos A mais mocinha ia até favorecidos. fugir, né? Ela se apaixonou pelo cara da militar, mas não sabia que o cara era um traste viciado em jogo. E tanto é que coloca ela na sarjeta. Sim, 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 verdade. Mas assim, então sempre houve também a união por amor, paixão. O que precisaria se estudar é como esse amor ou essa paixão foi entendido no decorrer dos séculos, das eras, né? Porque o amor que nós temos hoje, depois de uma produção cultural nesse sentido, é um tipo de amor. Então, assim, se idealizou muito o quer amor, fica morando com seus. Se idealizou muito esse amor que a cultura trouxe, o romance trouxe, né? Que é romance, esse amor que a cultura trouxe, tá? Mas assim, eu estou lembrando aqui de Tristão e Isolda, que se não me falha a memória é na Idade Média. Eu estou lembrando aqui de Shakespeare, que é 1600 e poucos, século 17. Romeu e Julieta, por exemplo, e a luta ali dos Capuletos contra os Montecchios, ali as famílias nobres rivais de Verona, Romeu sendo um Montecchio e Julieta sendo uma Capuleto. Então, e também em histórias antigas também, gregas. Então, você se relacionar por amor, na Bíblia também, Cantares. Então, são textos antigos que falam da relação romântica entre um casal, essa união pela paixão. Agora, existe um tipo de paixão que foi desenvolvida séculos atrás até hoje, né? Um tipo específico de romance, né? Hollywood, né?
no século passado, trabalhou muito isso, trabalha até hoje, e é um tipo específico, e o casamento por interesses e conveniência sempre existiu. Vamos lá, vamos voltar. Melhor só do que mal acompanhado. Mas aceitou o casamento. Aos prantos e contorcendo-se, mas aceitou, porque não tinha para onde ir. Então, ela aceitou aos prantos, tá? Então, foi mesmo uma salvação. Foi pelas vantagens, né? Não tinha escolha. Compreende? Será que compreende, meu caro Senhor? O que significa não se ter mais para onde ir? Não, isso o Senhor ainda não compreende. Durante um ano inteiro cumpri sagrada e religiosamente a minha obrigação e não toquei nisso. Tocou com o dedo uma garrafa. Postei o sentimento. E nem assim consegui satisfazê-la. Mas aí eu perdi o emprego, o que também não foi culpa minha, mas de mudanças na administração de pessoal. E aí sim apelei para a garrafa. Já se vão um ano e meio desde que nós, depois de peregrinações em inúmeras desgraças, finalmente nos vimos nesta capital magnífica e enfeitada de inúmeros monumentos. Aqui arranjei emprego. Arranjei e tornei a perder. Está entendendo? E dessa vez o perdi por minha própria culpa, porque aí se manifestou a minha índole. Agora ocupamos um canto no prédio da senhoria Amália Fiodorovna Lepevitzel, mas não faço ideia de que vivemos e como pagamos. Lá ainda mora muita gente além de nós. Uma berraria só. Um horror. Enquanto isso, cresceu minha filha, a do primeiro casamento, e o que essa filha não teve de suportar da madrasta. Prefiro não falar, porque, embora Katerina Ivanovna seja uma dama imbuída de sentimentos magnânimos, é irascível e exasperada, e acaba explodindo. É isso mesmo. Mas não vale a pena recordar essas coisas. Educação, como o senhor pode imaginar, Sônia não recebeu. Passei uns 4 anos tentando lhe ensinar geografia e história universal, mas como eu mesmo não era forte nesse campo, e ainda por cima não havia manuais adequados, porque os livros que existiam, bem, hoje aqueles livros nem existem mais. Toda a instrução parou aí. Paramos em Ciro, rei dos persas. Depois, já em idade madura, leu ela vários livros de teor romântico, e recentemente, por intermédio do senhor Lebeziatnikov, leu mais um livrinho, A Fisiologia de Lewis. O senhor conhece esse livro? E leu com grande interesse, chegando até a nos contar trechos da leitura. Eis toda a ilustração dela. Agora, caro senhor meu, eu lhe faço, em meu próprio nome, uma pergunta particular. A seu ver, pode uma moça pobre, porém honrada, ganhar muito com um trabalho honesto? Não ganha 15 copeques por dia, senhor, se for honesto e não tiver talento especial, e ainda por cima trabalhando sem parar. Além do mais, o conselheiro de Estado Ivan Ivanovich Klopchkov, eu acho que é isso, já ouviu falar? Até hoje não só não pagou pelo feitio de meia dúzia de camisas de corte holandês, como ainda escorraçou até ofendido, batendo com os pés e xingando-a com nomes feios, sob o pretexto de que os colarinhos teriam saído fora de medida e tortos. Enquanto isso, a menina passa fome. Que dó! Olha os livros, a importância deles. Pois é, a gente fala sempre isso, né? Não preciso nem repetir aqui a importância dos livros. E Katerina Ivanovna anda pelo quarto se contorcendo e manchas vermelhas lhe aparecem nas faces, o que sempre acontece com esse tipo de doença. Vives aqui em casa parasitando, diz ela, comendo e bebendo no quente. Só que comendo e bebendo o quê? Quando as crianças ficam 3 dias sem ver uma casca de pão. Na ocasião eu estava deitado. Bem, nada de mais nisso. Deitado bêbado, e ouvi minha Sônia. Ela é submissa, tem uma vozinha tão dócil, é lourinha, o rostinho sempre pálido, magrinho, dizer: Katerina Ivanovna, será possível que eu tenha de fazer isso?
Daria Francievna, mulher mal intencionada e assídua frequentadora da polícia, já estiveram umas 3 vezes bisbilhotando com a senhoria. Por que não? Responde Katerina Ivanovna, zombando. Guardar o quê? Grande tesouro. Mas não acuse, meu caro senhor. Não acuse. Ela não disse isso em sã consciência, mas no momento de perturbação dos sentidos, levada pela doença e o choro das crianças famintas, e visou mais a ofender do que ao sentido preciso das palavras. Porque essa é a sua índole, e mal as crianças começam a chorar, ainda que seja de fome, vai logo batendo. Por volta das 6, vi Sônia levantar-se, pôr o chalezinho, a tunicazinha e sair, mas voltou depois das 8. Voltou e dirigiu-se diretamente a Katerina Ivanovna e, calada, depositou 30 rublos na mesa diante dela. Então, a Sônia, a filha, estava sofrendo aqui uma opressão. Por quê? Porque a mulher, Ivanovna, Katerina Ivanovna, ela já tem essa característica irascível, mesmo tendo uma educação, o que o Dostoiévski coloca aqui, né? Que o personagem fala, pensamento do personagem, uma educação nobre, né? Mas ela não é polida, refinada, ela tem os seus momentos de ira. E ela já está com os problemas da vivência anterior dela e até onde ela chegou. Então, por ser uma filha fora do casamento, ela acaba, e convivendo ali entre eles, ela acaba sendo oprimida ali. E aí trabalhou sem parar, mas não ganhava o necessário. Ó, e a Ivanovna anda pelo quarto, se contorcendo, manchas vermelhas lhe aparecem nas faces, irritadiça, o que sempre acontece com esse tipo de doença. Vives aqui em casa parasitando, diz ela, comendo e bebendo no quente, mas não tem nem o que comer e beber, né? As crianças ficam 3 dias sem ver uma casca de pão. Na ocasião, eu estava deitado, bem nada demais nisso, deitado bêbado, e ouvi minha Sônia dizer: Katerina Ivanovna, será possível que eu tente fazer isso? Fazer isso o quê? Fazer isso o quê, pessoal? A condição de pobreza também prejudica as relações, né? A pobreza, ela tem os seus prejuízos nas relações, na relação familiar. Mas a família, ela pode ressignificar isso, né? Ela pode, os integrantes ali se ajudando. Ali é um caso de pessoas que estavam numa condição bem difícil. Possível fazer o quê? E aqui uma tal de Daria, mulher mal intencionada e assídua frequentadora da polícia. Já estiveram umas 3 vezes bisbilhotando com a senhoria. Por que não? Responde Katerina Ivanovna, zombando. Guardar o quê? Grande tesouro. É a prostituição, pessoal. É a prostituição. Será que eu vou ter que fazer isso? Fazer o quê? Se prostituir. Tá? Aí a Katerina Ivanovna. Por que não? Guardar o quê? A virgindade? Grande tesouro. Mas não acuse, meu caro senhor, não acuse. Ela não disse isso em sã consciência, mas no momento de perturbação dos sentidos, levada pela doença e o choro das crianças famintas. E visou mais a ofender do que ao sentido preciso das palavras. Ele argumenta assim: não é que ela quis dizer isso de fato, mas ela disse isso pela condição que estava, mais pelas circunstâncias difíceis do que propriamente pela atitude pelo ato que a Sônia deveria ter. Porque essa é a sua índole, mal as crianças começam a chorar, ainda que seja de fome, vai logo batendo. Por volta das 6, vi Sônia levantar-se, pôr o chalezinho, a tunicazinha e sair, mas voltou depois das 8. Voltou e dirigiu-se diretamente a Katerina Ivanovna e, calada, depositou 30 rublos na mesa diante dela.
Não articulou uma só palavra, tivesse pelo menos lançado um olhar, mas se limitou a apanhar a nossa manta vermelha grande. Em casa nós temos essa manta comum, Dradamov Patok, adaptação russa do francês, drap de dames, pano fino próprio para vestes femininas. Cobriu inteiramente a cabeça e o rosto, deitou-se na cama de frente para a parede, com os ombrinhos e o corpo tremendo sem parar. Já eu continuei deitado, do mesmo jeito. E vi, meu jovem, vi em seguida Katerina Ivanovna, também sem dizer palavras, chegar-se à cama de Sônia e passar a noite toda ajoelhada aos pés dela, beijando-lhe os pés, sem querer levantar-se, e depois as duas acabaram adormecendo juntas e abraçadas. As duas, isso mesmo, enquanto eu permanecia deitado num pileque só. Ele permaneceu deitado. Prostituição ficaria como entrada de dinheiro rápido. Isso aí. A prostituição, nesse caso, foi uma espécie de entrada de dinheiro rápido. Isso que a Dani colocou. E ele permaneceu deitado. Estava bêbado. Ele não teve nenhuma reação ali com toda aquela cena. Marmeladov calou, como se estivesse com a voz embargada. Depois tornou a servir-se de súbito e apressado, bebeu e grasnou. Desde então, caro senhor meu, continuou depois de uma pausa, desde então, graças a um incidente adverso e a uma denúncia de pessoas mal intencionadas, para o que Daria Francievna deu especial contribuição, denúncia de pessoas mal intencionadas, para o que Daria deu especial contribuição, alegando que teriam faltado com respeito, desde então impuseram a minha filha Sônia, né? Sófia, né? Sônia. Sófia, antiga forma familiar do nome Sônia entre os russos, hoje nome independente. Como aparece no seu, Dani? Deixa eu achar, porque é. Deixa eu dar uma explicação aqui. Pessoal. E eu sempre deitado no mesmo preparo, a partir daí que você quer que eu veja? Não, o nome esse outro nome, sabe por quê? Sônia é o russo de Sofia. Aqui está Sófia, com acento agudo no O, mas Sônia é o nome de Sofia, é o Sofia em russo, sabedoria. Aqui é Sonética. Tá. Tem esse nome Sofia, filosofia, né? Filosofia, Sofia, sabedoria. O nome Sofia tem, entre outros, os diminutivos de Sônia e Sonética. Sonética. Tá. É o diminutivo. Sônia é o diminutivo de Sofia. Sim. Lá para os russos. Sim. Aqui no livro está Sofia. Beleza. E aqui há um outro nome, sobrenome, Semyonovna, a carteira amarela, e por isso ela já não pôde continuar morando conosco. Porque nem a senhoria Amália Fiodorovna quis permiti-lo, embora antes estivesse mancomunada com Daria Francievna, nem o senhor Liebezatnikov, pois foi por causa de Sônia que se deu aquela história dele com Katerina Ivanovna. Mancomunada ou é mancomunada? É mancomunada, tá certo. De conluio, né? Mancomunada de conluio. Aquele pessoal ali está todo mancomunado, estão ali fazendo um conluio contra certa questão, contra a minha pessoa, contra a diretoria, né? Então, uma mancomunada com pessoas que são aliadas num determinado propósito, mas tem esse valor mais negativo.
Primeiro tentou aproveitar-se de Sônia, e como saísse ferido em seu amor próprio, começou de repente: como eu disse, um homem tão ilustrado vou morar no mesmo apartamento com um tipo desse. Mas Katerina Ivanovna não deixou passar, interferiu, e aconteceu. Agora Sônia nos visita mais ao anoitecer, alivia o lado de Katerina Ivanovna e traz o dinheiro que pode. Então, pessoal, ela pegou o registro, a identidade para o exercício desse tipo de trabalho, e ela já não pode continuar morando com eles. A senhoria Amália Fyodorovna, ela não permitiu, tá? Embora ela estivesse mancomunada com essa mulher que denunciou, essa bisbilhoteira, nem esse senhor Liebeziatnikov. Mas provavelmente pode ser o proprietário também, né? Eu não quis bater o martelo aqui com vocês. Eu estou cogitando para vocês entenderem como se interpreta um texto. Pode, eu falei, pode ser isso, porque ele fala de dinheiro emprestado. Ou pode não ser. Vamos lá. Mas ele não quis. Está morando em um quarto que aluga no apartamento do alfaiate Kapernaumov. As pessoas falam assim para mim: Pablo, esses nomes russos, né? Quem leu Dostoiévski? Ser humano sendo ser humano. Deixa eu ver antes. O homem não se compadece do sacrifício da mulher. Você fala dele que ficou deitado bêbado, né? Enquanto a sua filha foi lá Perfeito. recorrer à prostituição para pegar o dinheiro, né? Todos pobres e ferrados ainda querem julgar a moça que tirou o cartão amarelo. Não permitiu que ela ficasse no apartamento, né? Tem uma questão também moral aí. Deve ser. Ser humano sendo ser humano, isso aí. Alugou um quarto que aluga no apartamento do alfaiate Kapernaumov, que é capenga e gago, e tem uma família numerosíssima, onde todos também são gagos. Até a mulher dele. Toda a família se acomoda em um quarto, mas Sônia tem o seu separado, dividido por um tabique. É um agente paupérrimo e gaga. Naquela manhã eu mal me levantei, vesti meus andrajos, levantei as mãos para o céu e fui procurar Sua Excelência Ivan Afanassievich. Conhece Sua Excelência Ivan Afanassievich? Não? Então não conhece um santo homem? É uma cera diante do Senhor. Disse: a cera derrete. Chegou a derramar lágrimas ao ouvir tudo. Bem, Marmeladov, diz ele, uma vez tu já frustraste as minhas expectativas. Mais uma vez vou te dar emprego sob minha responsabilidade pessoal. Foi assim mesmo que ele disse. Fica lembrado, diz ele, e podes ir. Beijei-lhe a poeira dos pés, mentalmente, porque ele não permitiria de fato, sendo um dignitário e homem imbuído de novas ideias públicas e eruditas. Voltei para casa e anunciei que fora readmitido como funcionário e estava recebendo vencimentos. Meu Deus, o que aconteceu? Marmeladov tornou a ficar agitado. Nesse ínterim, entrou da rua uma leva de beberrões, já bem embriagados, e ouviram-se na entrada sons de um realejo alugado e uma vozinha de cana rachada de uma criança de uns 7 anos que cantava Kutorok, sitiozinho, canção popular russa de meados do século XIX. O vozerio tomou conta do ambiente. O taberneiro e os empregados se ocuparam dos recém-chegados. Sem lhe prestar atenção, Marmeladov continuou sua história. Parecia já muito debilitado, porém, quanto mais embriagado ia ficando, mais loquaz se tornava. As lembranças do recente sucesso com a obtenção do emprego pareciam reanimá-lo e chegaram a refletir-se numa espécie de brilho que se esboçou em seu rosto.
Raskolnikov ouvia com atenção. Isso aconteceu, caro senhor meu, faz umas 5 semanas. Mal as duas, Katerina Ivanovna e Sonietka, souberam, meu Deus. Era como se eu tivesse me mudado para o reino do céu. Outrora, ficasse lá eu deitado feito animal, era só desaforo. Agora, andam na pontinha dos pés, controlam as crianças. Psiu, Semyon Zakharich, forma popular e abreviada do nome Zakharovich. Está cansado de trabalhar, está repousando. Antes de eu sair para o trabalho, me dão café, fervem o creme. Passaram a comprar creme de verdade. Está ouvindo? Eu não consigo entender de que jeito arranjaram dinheiro para me comprar um uniforme decente por 11 rublos e 50 copeques. As botas, os pentilhos de saraça, mais que excelentes, o uniforme, tudo isso elas arranjaram por 11 rublos e 50 copeques em estado magnificentíssimo. Volto do trabalho no primeiro dia pela manhã e vejo Katerina Ivanovna havia feito 2 pratos, uma sopa e carne de gado conservada no sal, coisa de que até então não fazíamos ideia. Ela não tem um vestido, um mesmo, e de repente era como se tivesse preparado para fazer visitas, ataviada, e não que tivesse alguma intenção, mas porque sabia fazer do nada tudo. Penteada, um colarinho bem limpinho, manguitos, era mesmo outra pessoa, remoçada, mais bonita. Manguitos são mangas mesmo. É acessório, né? Que se veste o antebraço. Então, as mulheres antigamente, século XIX, vestiam aqueles vestidos. Aí o vestido, deixa eu ver se aparece. Vou botar aqui. Aí a manga, tem a manga, né? Até aqui do vestido. E o antebraço, essa parte aqui do antebraço, se cobria com esses panos. Tá? Só Nietzka, a minha pombinha, ajudou apenas com dinheiro. Agora, diz ela, por algum tempo não fica bem eu visitá-los com frequência, a não ser ao anoitecer, para ninguém notar. Está ouvindo? Está ouvindo? Fui dormir depois do jantar e digo o que acha disso, pois Katerina Ivanovna não se conteve. Ainda uma semana antes quase tinha chegado às vias de fato com a senhoria Amália Fyodorovna. E agora a convidava para um café. Passaram as duas ali cochichando 2 horas sem parar. Agora, diz ela, Semyon Zakharich está trabalhando e recebendo vencimentos. Foi pessoalmente a Sua Excelência, e Sua Excelência saiu em pessoa para recebê-lo, mandou que todos os que o aguardavam esperassem e conduziu Semyon Zakharich pelo braço ao seu gabinete, na frente de todos. Está ouvindo? Está ouvindo? Eu, Semyon Zakharich, diz ele, estava, é claro, lembrado dos seus méritos, mesmo o senhor estando preso àquela fraqueza leviana, mas como agora o senhor promete ainda por cima a coisa a quem entre nós desandou sem o senhor, está ouvindo? Está ouvindo? Isso aqui é o personagem perguntando se o jovem está ouvindo. Então, desta vez, conto com a sua palavra de honra. Ou seja, eu lhe digo que tudo isso ela inventou e não foi por leviandade, por simples fanfarrice. Não, ela mesma acredita em tudo. Deleita-se com os frutos da sua própria imaginação. Pode crer. Então ele está dizendo que ela inventou isso, a readmissão de Zakharich, como um mecanismo de defesa do cérebro. Né? Ela acredita nisso, que as coisas estão melhorando. Seria mais ou menos isso. Eu não a censuro. Não, isto eu não censuro. Quando, há 6 dias, cheguei em casa com os meus primeiros vencimentos intactos, ele voltou a trabalhar, 23 rublos e 40 copeques, ela me disse, você é um pequerrucho formidável. E a sós comigo, está entendendo? Ora essa,
Eu lá aparento algum encanto? Eu lá sirvo para esposo? Mas ela me dá beliscões nas bochechas, dizendo: você é um pequerrucho formidável. Marmieladov parou, quis sorrir, mas de repente lhe tremeu o queixo. Conteve-se, porém. A taberna, a aparência de viciado, as 5 noites passadas nas lanchas de feno, aquela garrafa e mais o amor mórbido pela mulher e pela família desorientavam o ouvinte. Raskolnikov ouvia atentamente, mas com uma sensação de morbidez. Lamentava ter entrado naquele lugar. Caro senhor, exclamou Marmeladov, recompondo-se. Senhor meu, tudo isso pode servir de riso para o senhor e os demais. Eu só faço incomodá-lo com a bobagem de todos esses detalhes miseráveis da minha vida familiar, só que para mim não é motivo de riso, porque posso sentir tudo isso. E eu mesmo acalentei em meus sonhos fugazes a continuidade de todo aquele dia paradisíaco da minha vida e de toda aquela noitinha. Ou seja, acalentei como iria dar jeito em tudo, vestir as crianças, dar a ela uma vida de conforto, tirar minha filha única da desonra e devolvê-la ao seio da família, e muito, muito mais. Isto é lícito, senhor. Pois bem, senhor meu. Marmeladov pareceu estremecer subitamente. Levantou a cabeça e fitou a queima-roupa o seu ouvinte. Pois bem, já no dia seguinte, depois de todos aqueles devaneios, ou seja, há exatos 5 dias, ao anoitecer, usando de um artifício como um ladrão no meio da noite, roubei de Katerina Ivanovna a chave do seu baú, retirei o que tinha sobrado dos vencimentos que lhe entregara, do total já não me lembro, e eis-me aqui, olhem para mim todos. Então ele trabalhou, deu dinheiro para a mulher, né, os vencimentos, mas ao anoitecer, como um ladrão, roubou a chave do seu baú, retirei o que tinha sobrado dos vencimentos que lhe entregara, e eis-me aqui, olhem para mim todos, faz 5 dias que saí de casa, lá estão à minha procura, o emprego já perdi, o uniforme deixei numa taberna na ponte do Egito, em troca destas roupas, e tudo chegou ao fim. Pessoal, quando ele conseguiu uma solução, conseguiu uma luz de esperança, as pessoas começaram a tratá-lo bem, a esposa dele, Ivanovna, começou a falar, né? Olha só como é que ele tá bem, como uma centelha inicial de mudança, de recuperação, de finalmente as coisas começarem a dar certo, ele bota tudo a perder. Ele pega o dinheiro que tinha sobrado, do dinheiro que ele deu para ela, e gasta tudo. Marmeladov bateu com o punho na testa, rangeu os dentes, fechou os olhos e apoiou-se com firmeza nos cotovelos sobre a mesa. Mas ao cabo de 1 minuto, seu rosto mudou subitamente. Ele olhou para Raskolnikov com um quê de malícia simulada e uma desfaçatez forjada, riu e disse: hoje eu estive em casa de Sonietka. Fui pedir dinheiro para beber. Então ele foi até a filha e pediu dinheiro para beber. Ele gastou o que sobrou com bebida. E já perdeu o emprego, né? E foi até a casa da filha para pedir mais. Não me diga que ela deu, gritou algum dos recém-chegados e disparou uma gargalhada. Essa meia garrafa mesma foi comprada com o dinheiro dela, pronunciou Marmeladov, dirigindo-se exclusivamente a Raskolnikov. Deu-me 30 kopecks com as próprias mãos, os últimos. Tudo o que tinha, eu mesmo vi. Não disse nada, apenas olhou em silêncio para mim. Não é na terra, e sim lá, que se fica triste assim pelas pessoas, que se chora por elas, mas sem censurar, sem censurar. 30 kopecks, é isso. E agora ela mesma está precisando deles, hein? O que acha, caro senhor meu?
Porque doravante ela deverá manter a pureza. E essa pureza especial custa dinheiro, compreende? Compreende? Ora, ela precisa de cremes também, pois sem eles não dá, de saias engomadas, daqueles sapatos, com mais encanto, para mostrar o pezinho quando tiver de passar por uma poça d'água. Será que entende, Senhor? Será que entende o que significa essa pureza? E veja só eu, o próprio pai, embolsei esses mesmos 30 copeques para encher a cara. E estou bêbado. Aliás, já os bebi. Agora me diga, quem é que vai ter piedade de um tipo como eu, hein? Então, Senhor, tem piedade de mim ou não? Diga, Senhor, tem ou não tem? Ah, o que vocês acharam, pessoal? Vamos prosseguir. Dani, veja quanto está faltando. Você que está com acesso ao livro, a edição impressa. Ainda faltam muitas. Faltam umas 4 páginas. Na quase seriam 8, né? Tá. Então a gente vai parar por aqui. Pessoal, vamos parar aqui, ó. No PDF, página 30, quis servir-se, porém não havia mais nada, a meia garrafa estava vazia. Então, pessoal, fazendo uma revisão, a luneta está aparecendo aí. Olha, a Luna está prestando atenção na literatura russa. Isso, ela estava aqui ouvindo quietinha lá. Estava dando beijo. Olha lá, menina. Daqui a pouco tem outro. Então, o que a gente viu hoje aqui? Em que momento? Nós vimos a história de um homem, a decadência de um homem. E o jovem estudante está vendo tudo aquilo, ouviu tudo aquilo. Então, esse homem que chegou à sarjeta, teve uma oportunidade, mas jogou tudo a perder de novo. E essas circunstâncias, que é a realidade de muitos, ao ponto daquela filha fora do casamento, uma relação anterior, ter que se prostituir. E perguntou para a sua madrasta: é isso que eu tenho que fazer mesmo? É isso que eu tenho que fazer mesmo? Você está sendo clara? E a madrasta fala: sim, sim. Ele até fala assim: não, ela tem um bom coração, ela falou isso por causa das circunstâncias, da fome, das crianças. E aquela mulher vai para a prostituição para poder ter um dinheiro ali para pagar ali as custas da casa.